Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco no ar. Hoje, prazerosamente, eu converso com o professor José Braga. Nós gravamos aqui no Hotel Cisa Business e vamos falar do livro Rumos e Remos, uma viagem nas letras, de autoria do professor José Braga, ele que é magistrado, desembargador federal, músico, ensaísta, professor, doutor e mestre em Direito. Professor, um prazer enorme estar aqui, especialmente nesse café da manhã, mas principalmente conversando de um assunto muito importante, que é o livro Rumos e Remos, uma viagem nas letras, e a sua participação como ex-presidente da Academia Amazonense de Letras. Aliás, dito por muitos acadêmicos como o presidente eterno da Academia Amazonense de Letras. Navegar juntos, esse momento especial de entender que não se faz nada sozinho e que se precisa trabalhar em equipe. Como é que foi isso? Eu quero inicialmente saudar esse encontro, saudar o seu programa, saudar a sua equipe, saudar os telespectadores, saudar esta manhã de sol, saudar a vida, Brahim. Saudar o milagre da vida que nos proporciona coisas tão boas e tão belas. Caminhar juntos tem realmente esse sentido. A nossa preocupação era que não fizéssemos uma viagem solitária, não fizéssemos uma presidência em que todas as diretrizes, todo o pensamento fosse meu, mas que eu pudesse representar o desejo dos acadêmicos naquele período de gestão que se iniciava numa instituição de 90 anos. Eu era o 16º presidente a dirigi-la. Portanto, toda uma herança que a gente precisava conhecer e toda uma perspectiva nova para que a academia pudesse também, preservando as suas tradições, ser uma academia do século XXI, do ano 2000, com muitas inovações que alguns antecessores meus já haviam iniciado, não é? Mas que a gente precisava agora consolidar num plano de trabalho. Então esta é a ideia do viajar juntos. Viajamos, fizemos uma bela viagem e o livro representa esse conjunto de fazeres da academia nesse período. Não há viagem sem um direcionamento, sem uma carta de navegação. E o senhor elege essa carta, elege esse momento especial de diretrizes. Como é que foi isso? Pois é, nós então no primeiro dia de administração reunimos os acadêmicos para um grande seminário com o objetivo de discutir a academia. A questão central, e chamamos para isso a professora Acácia Ferreira, que já havia colaborado comigo nesse mesmo sentido quando fui presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Ela realizou comigo e com os juízes, com os desembargadores do tribunal, um plano de gestão participativa para aquele órgão federal. Então a professora Acácia foi a coordenadora deste seminário. O objetivo era traçar as diretrizes, não é, Abraim? Saber o seguinte: vamos sair daqui para onde? Com que direção? Não é? Quais são os portos de ancoragem? O que vamos fazer? Não é? Em que tempo? Com que recursos? Então traçamos isso num conjunto de diretrizes e metas, de prioridades, naturalmente com os pés no chão, não é? Pensando nos recursos que são escassos, mas também discutindo a possibilidade de novos aportes, de novos convênios, como realmente fizemos. E daí surgiu isso que tem também um nome, de certa forma caboclo, né, de certa forma local, de carta de navegação. A carta foi que nos permitiu sair de um porto e chegar ao outro, chegar ao destino. Portanto, sabíamos o que íamos fazer a cada momento e, para isso, contando com a participação de toda a tripulação, não é, que era formada pelos nossos confrades. Por você, inclusive, que nos veio também já em 2010, não é, em fortalecer essa instituição com o seu trabalho, com a sua participação. Tá certo. Professor, eu peço licença do senhor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas olha, eu não posso fazer o intervalo sem convidar você a conhecer um pouco mais do nosso Guaraná Regente. Você sabe qual é a diferença do nosso Regente Zero? É que ele é Guaraná do Amazonas. Puro Guaraná do Amazonas. Você que está fazendo regime, você que não pode tomar refrigerante
com açúcar, Regente Zero. É uma delícia. Eu volto já com o professor José Braga. Estamos falando da obra Rumos e Remos, uma viagem nas letras. Me aguarde. Olá, telespectador do Amazonsat. Eu estou em Manaus, no restaurante La Ville, exatamente no aeroporto Eduardo Gomes. E vou conversar com a Cristina Andrade. E ela vai nos mostrar 2 pratos deliciosos da Amazônia. Cristina, vamos falar desses pratos? O tambaqui, ele foi preparado, foi grelhado no azeite da castanha, com purê de pupunha e banana da terra. Pirarucu, onde ele está refogado no molho de tucupi, um purê de pupunha e uma salada de castanha. Pois é, agora esse telespectador que não mora em Manaus, que está lá no interior do Brasil e vem a Manaus, vamos dar o endereço, o telefone e o e-mail. O restaurante fica no terraço do aeroporto Eduardo Gomes, o telefone é 3652-1717, o e-mail é laville, la.ville, com 2L, @bol.com.br. Então você já sabe, isso é uma dica do programa Literatura em Foco, do Guaraná Regente Zero e do restaurante La Ville para você, telespectador do Amazonsat.